Natane, bom dia, tudo bem por aí? Bom Descansada dia. já, sala aquecida. Olha, já estou entrando, gente. Já vou abrir a câmera, a gente já. Bom dia, Jaque. Bom Bom dia. dia, Joelma, Melissa, Wanda, Bispa, Cláudia. Vou fechar meu Bom microfone dia. aqui, tá bom? A sala é tua. Tá bom, já vou começar, gente. Só um minutinho. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Marisa, bem-vinda. Bom dia para o nosso transbordo. Olha, gente, até que enfim, né? Vocês estão vendo, eu tô de dia junto com vocês, no mesmo fuso horário. Eu coloquei até a bandeirinha Japão-Brasil agora lá. Boa, Jaque, boa. Pela primeira vez, né? Nós vamos fazer o transbordo no horário de fato do transbordo do Brasil, né? De fato no horário do Brasil. Pela primeira vez. Mas espero que seja a primeira de muitas. Bom dia para quem está entrando. Vou esperar o pessoal entrar agora. Mas enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Ou já leu, já sabe, já conhece a linguagem do amor? As 5 linguagens do amor é um livro, né? Que de um terapeuta, né? Enfim, de um homem que estudou por muitos anos casais, casamentos, comportamento de casal. E eu gostaria de saber quem aqui já sabe, já conhece. A Cláudia colocou, já ouvi nas reuniões da base. Muito bom, Cláudia. Então você tem uma ideia, né, do que é. Ainda não leu. Ah, muito bom, muito bom. Eu acredito que depois dessa aula você e o Fábio vão ficar doido para ler esse livro, porque esse livro, ele, além de ser esclarecedor, ele é libertador, gente. Anote bem essa palavra, porque ele liberta de algumas prisões que a gente mesmo se prende. Olha que doideira. Para quem não sabe, eu ia fazer esse transbordo com o Juliano, que eu tinha conversado com ele leu o livro. Inclusive, ele comentou comigo que se ele tivesse lido o livro antes né, dos 2 casamentos de divórcio dele, ele está no terceiro casamento, ele falou, eu nem divorciaria, porque, meu Deus do céu, como ele é libertador, no sentido assim, de como ele é esclarecedor, como ele traz conteúdos importantes, né? E hoje ele pode, então, fazer da forma certa no casamento dele, hoje, graças a Deus, né? Ele pode fazer da forma correta para que possa ter um resultado diferente, né, dos outros resultados que ele teve, né, que vamos dizer assim, de sentimentos de fracasso, de frustração, coisas desse sentido. Então, é muito bom ouvir isso, né? E eu também, eu compartilho do mesmo sentimento, que se a gente sabe, a gente muda muita coisa da forma como a gente trata a outra pessoa. E eu não estou falando só de relacionamentos de casais, tá, gente? Aqui nós estamos falando também de relacionamentos de família, amigos, pais, irmãos, filhos. Então, a partir do momento que vocês souberem, tiverem clareza da linguagem do amor que você comunica e a outra pessoa comunica, certamente vocês vão agradar muito mais as pessoas ao redor de vocês. Vocês vão agradar amigos, famílias, e vai ser algo natural, não vai ser necessário vocês forçarem nada, porque você entende que a sua linguagem é diferente da linguagem do outro. Então, gente, para a gente preparar aí, quem está entrando aí, acredito que a gente já pode estar começando, né? Já deu 7:05 aí. E aí, como o Juliano não pôde mais fazer, né? Ele falou para mim, Natânia, eu não tenho mais disponibilidade. Então, obviamente, né? Eu convidei outra pessoa, que não sei se todos sabem, né? Mas se não sabem, então agora vão estar sabendo. Eu e o Matson estamos noivos. E eu convidei o Matson para estar aqui comigo. Eu vou chamar ele para vir aqui, porque ele vai estar pessoalmente com vocês. Ele veio para cá para conhecer minha família e ele está aqui. Então, Matson, vem aqui. Aqui está aqui comigo. E aí, galera. Bom dia, Marisa, Bispa, a Joelma. Bom dia.
Jaque. Ó, o Márcio aí. Bom dia, galera. Bom dia, general. Bom dia! Milene. A Cláudia. Michele. E eu não sei, para quem não sabe, a Wanda é muito responsável desse casal, né, Wanda? Coraçãozinho pra Wanda, que ela merece, ó. A Wanda é responsável aí. Vivi, tudo bem? Ai, muito bom, muito bom. Bom dia. Quem vai lá, Vivi? Bom dia, Bom Vivi. dia, Vivi. Bom dia. Bom, antes da gente começar, então, o nosso transbordo, né? Nós vamos fazer o transbordo juntos, né? Eu tinha comentado no último transbordo que a gente fez junto com vocês, quem tava, acho que se lembra que eu comentei que o Madison seria a pessoa que ia me acompanhar no próximo transbordo. E a gente trouxe, então, esse tema juntos para que a gente possa, então, falar tanto do lado feminino como do lado masculino, da visão masculina, né? A visão feminina e a visão também masculina. E uma visão muito legal, porque é uma visão onde também a gente já passou por casamento, né? Então, a gente já teve, já fomos casados, divorciados, e hoje estamos juntos, podendo, então, trabalhar a nossa linguagem do amor. Então, vamos lá. Vou fazer a pergunta de novo, porque eu acho que só a Cláudia me respondeu. Não sei se eu perdi mais algum comentário. Se mais alguém sabe aqui... O Rafael colocou, já li e quero reler. Boa, Rafael. A Jaque está no Rafa. Verdade, Jaque, verdade. E o Rafa, Jaque, ele já leu? Ele sabe? Faz assim para mim. Muito bom, muito bom. Esse livro é realmente, né, Jaque? Libertador, né? Ele transforma a nossa mente de uma forma, assim, que ele nos dá muito mais, assim, clareza, né? De como a gente deve se comportar, querendo sempre, lógico, entregando a nossa linguagem do amor, mas entendendo a linguagem do amor da outra pessoa. A Vivi também colocou que já leu, muito bom. Mas alguém já leu, sabe qual é a sua linguagem? Então, vocês que já leram, vocês já fizeram o teste da linguagem do amor. Você sabe qual é a sua linguagem? Vocês podem escrever ou falar no microfone aí. Qual é a linguagem sua do amor? Vocês se lembram qual é? Alguém gostaria de dividir com a gente? O pessoal tá quietinho. Acho que só a gente acordou cedo. Eu não li. Não leu, Márcio? Então tá bom. Então hoje nós vamos, certamente eu vou plantar, nós vamos plantar a sementinha no seu coração de vontade de ler esse livro ou ouvir o audiobook. Também o áudio é muito bom. Legal. Tão bom quanto a leitura. Oi, Wanda. Eu não li. Não leu. Não leu, então tá bom. Então é só pra gente saber, né? Quem leu, quem não leu. O Madison, ele, né? Você já leu há muito tempo, né? Há muito tempo atrás. Quanto tempo, assim? Há mais de 10 anos. Eu acho que faz uns 5 anos que eu li a primeira vez. Então, eu li e dessa última vez eu ouvi o audiobook, né? Que eu achei mais fácil, estava fazendo outras tarefas, para relembrar, né? Podemos colocar o audiobook no grupo novamente. Boa, Jaque. Eu coloco lá, a gente vai colocar o teste também. Eu coloco o livro e o audiobook. Então, eu tenho os dois. Coloco lá para vocês. Bom, bora começar então. O que é, né, a linguagem do amor? As 5 linguagens do amor, existem 5 linguagens, né, que foram estudadas para chegar nessas linguagens e que dão para nós uma direção de como a gente age e de como outras pessoas agem diante de um relacionamento de conjugal. Oi, Ana Lúcia, um beijo. Então, assim, a gente consegue, com essas 5 linguagens do amor, a gente consegue compreender como que a gente funciona e como que o outro funciona. Nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares geral, pessoas do nosso trabalho, relacionamento de casal. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, a estrutura que a gente vai falar hoje, dessas 5 linguagens do amor, nós vamos primeiro falar de forma, assim, geral, né? Qual é a visão das 5 linguagens do amor, né? Então, as 5 estruturas, as 5 linguagens que existem do amor, elas são as palavras de afirmação, então é a primeira. Tem o tempo de qualidade, nós vamos explicar todas elas, tá bom, gente? A gente vai esclarecer, nós vamos, assim, entrar mais a fundo sobre cada linguagem, mas vou falar só os nomes delas, só para vocês começarem a identificar alguma palavra ou outra. Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade,
presente, e aí o presente aqui, muita gente erra no presente, porque acha que é uma coisa, na verdade, ela é outra. Atos de serviço e toque físico. O toque físico também gera um grande erro aí, principalmente para os homens, tá? Então, existe aí, a gente vai falar sobre isso também. Então, essas são as 5 linguagens do amor. Então, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Bom, o que acontece, tá? Nas 5 linguagens do amor, né? Primeiro de tudo, que esse livro, né? É como para a gente aprender a amar do jeito que o outro entende. E não, lógico, a gente vai entender a nossa linguagem também, mas a gente entende também como é que o outro funciona. Ou melhor, o livro tem a intenção exatamente da gente entender como que o outro funciona, não só nós mesmos, para a gente ter essa clareza dos dois, né? Então, o objetivo nosso hoje, desse nosso encontro, desse nosso transbordo das 5 linguagens do amor, são que todos nós, não só casais, mas pessoas, indivíduos saibam que nem sempre amar tipo assim, que amar é ser entendido, não é só amar por amor, é você entender o outro, né? Então é empatia, né, irmão? Você falou. É você ter empatia. Então, quando você é muito parecido com a empatia, então é você ter empatia, você estar, vamos dizer assim, no lugar do outro, né? Ou tentar se sentir no lugar do outro, para então agradar aquelas pessoas que realmente você quer que sejam agradadas, né? Então, você já tentou demonstrar amor e mesmo assim ouviu: você não liga para mim, você não me ama, ou não me ama mais como antes? Quem aqui já ouviu essas frases? Essas frases são comuns quando a gente não entende a nossa linguagem do amor. O Márcio, a Cláudia levantou a mão. Que legal, gente. Eu também, né? Você também? Já ouviu? Eu que falava. Ah, você que falava, tá. Você que falava, você não me entende. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, o que é o conceito geral do livro, né? Eu anotei algumas coisas aqui para a gente não perder. É que, primeiro conceito, todos nós amamos, tá bom, gente? Todos nós. Só que cada um de um jeito. E esse seu jeito vai estar dentro de uma dessas 5 linguagens. Então, todos nós amamos, cada um de um jeito, só que dentro de 5 linguagens, certo? Mas nem todos falam a mesma língua. Então, assim, a minha linguagem de amor provavelmente pode ser diferente da Jaque, que pode ser diferente da Joelma, que pode ser diferente da Marisa, que pode ser diferente da Cláudia, ou que pode ser igual, que no meu caso, meu e do Matson, as nossas linguagens do amor são exatamente iguais. Então, isso facilita muito pra gente, né? Facilitou muito para nós. E isso é muito bom, quando bate as linguagens do amor, porque facilita, né? Você não tem que fazer muito esforço. Sim. E esse livro, ele usa um método do tanque, né? Então, o que o livro ele ensina? Que a gente é um tanque emocional. Todos nós somos um tanque emocional. Então, pensa que você é um balde, um copo, enfim, o que você quiser entender. Você é um negócio que tem que se encher. Então, de repente, um tanque. Vamos pensar no copo, mais fácil. Então, você é um copo emocional. Então, ou você tá meio vazio, ou você tá pela metade, ou você tá cheio. Então, todos os dias, a gente se enche esse nosso tanque, né, emocional. Como? Com a linguagem do amor que nós recebemos. E nós também somos responsáveis para encher o tanque do amor do outro. Então, para que eu encha o tanque do amor do Matson, eu preciso encher com a linguagem de amor dele, né? Que, lógico, o nosso caso é igual, mas vamos dizer que fosse diferente. Então, eu teria que entender a linguagem dele para poder falar a linguagem dele para que eu pudesse, então, encher o tanque emocional dele. Vocês estão me entendendo? Então, todos nós temos esse tanque e o livro, ele traz essa clareza, da gente ter essa clareza do tanque emocional que nós temos e que a gente precisa não só encher do outro, como entender o nosso também, para poder ajudar o outro a encher o nosso. Né? Então, nesse tanque emocional, quando ele está cheio, quando você está cheio, então o tanque está transbordando, você tem paciência, você é parceiro. Deixa eu encher o seu. Ele vai encher o meu, gente, meu tanque emocional. Obrigada. Então, ele tem paciência, você tem parceria, você tem segurança. E toda vez que você está vazio, seu tanque emocional está vazio,
você vai ter conflitos, você vai ter crítica e você vai ter distância. Então, se você está sendo criticado, se você está se sentindo distanciado e se você está se sentindo em conflito, provavelmente o seu tanque, ou melhor, certamente o seu tanque não está sendo cheio. Então, obrigada, amor. Então, assim, o tanque, ele é cheio conforme a linguagem do amor que você recebe. Então, Os 3 últimos. Tá. O vazio, né? O tanque vazio, né, Cláudia? O tanque vazio é quando você entra em conflitos, quando você recebe críticas e se sente distante da pessoa, né? Do relacionamento, de amigos ou de quem vocês estão se sentindo. Então, o que acontece? A gente sabendo disso, a gente começa a entender como é que está o nosso tanque, como é que está o nosso copo, se ele está cheio, se ele não está. E, geralmente, nós damos amor do jeito que nós gostamos de receber, mas não da forma que o outro fala a língua dele, entende? Então, vamos se dizer assim, vou dar um exemplo aqui, vou pegar qualquer pessoa de exemplo, tá? Vou pegar a Marcela. Não, a Marcela não tá aqui, tá andando, eu vou pegar a Joelma, que tá prestando atenção aqui. Vou pegar a Joelma. Vamos dizer, brincadeira, Marcela, eu sei que você tá ouvindo. Vamos dizer que a linguagem da Joelma entrega. A Joelma entrega. Boa, Joelma, boa. Então, vamos dizer que a linguagem... Um exemplo, tá, gente? Vamos dizer que a linguagem de amor da Joelma é atos de afirmação. Ela gosta de afirmar. O que é um ato de afirmação? É falar, você é muito inteligente, você é paciente, muito obrigada por ter pego o meu copo, você é uma pessoa... Rose, bom dia. E aí, vamos dizer que a Joelma é esse ato de afirmação. Então, a Joelma gosta de falar, né? De apreciar com a fala. Então, o que acontece? Se ela gosta de falar, automaticamente, o tanque dela se enche recebendo afirmação. Se ela não recebe essas informações, se as pessoas não falam que ela é inteligente, que ela é capaz, que ela tá bonita, que ela é prestativa, que ela é amorosa, o tanque dela vai baixando. Aí vamos dizer que o marido da Joelma não entende isso. Aí ele vai e ele faz o serviço de casa. Ele limpa a casa, ele cozinha, ele busca os filhos na escola. Nossa, ele é o cara que serve. Ele é um servidor. Mas ele não fala para Joelma que ela é linda, que ela é especial, que ela é amada. Então, o tanque dela vai baixar mesmo ele sendo um cara que super serve ela. Porque a linguagem dele, então, é o ato de servir. Então, da mesma forma, ao contrário acontece. Se a Joelma não servir ele, não colocar, de repente, uma refeição no prato, não fazer um café da manhã legal na mesa, não fazer coisas que, tipo, arrumar a roupa dele, não servir ele... Esse é meu marido, vamos servir. Esse é meu marido, servir, a Vivi, Que grande alegria ver vocês juntos, verdade, Rose, a gente logo tá aí por aí, com você. Então, se isso entra em conflito, e aí o tanque começa a baixar, e aí os dois não conseguem entender por que um faz tanto de um jeito, o outro faz tanto de outro, e mesmo assim os dois estão em conflito. Os dois estão ali distantes, os dois estão para baixo. Mas é porque vocês estão servindo da forma como você gostaria de servir, e não da linguagem do amor do outro, né? E aí nós vamos entender, então. Nós vamos falar, nas 5 linguagens que a gente vai falar, nós vamos falar também de 5 coisas importantes para essas linguagens, tá bom? Então, são 5 linguagens e 5 coisas importantes. Quais são essas coisas importantes que nós vamos falar em cada linguagem? Nós vamos falar o que é a linguagem, como que a pessoa se sente nessa linguagem do amor, o exemplo prático para vocês gravarem bem dessa linguagem do amor, e o que machuca essa linguagem do amor, e por último, um exercício rápido para vocês refletirem qual é a sua linguagem do amor ou a linguagem do amor do outro, tá bom? Então, papel e caneta, porque essa aula é muito especial se você não tem clareza da sua linguagem do amor e quer também compreender o outro para vocês não esquecerem desses tópicos, certo? E depois, lógico, a gente vai ficar até as 8 hoje, né? No transbordo a gente vai durar 1 hora. A gente vai abrir para perguntas para vocês, mas a gente trouxe se a Jaque permitir, a Vivi aí, a galera permitir, a gente trouxe um plus.
né? A gente trouxe mediante a palavra de Deus. Então, Sim. quem quiser ficar com a gente vai falar Entendo. das 5 linguagens do amor na Bíblia. Para vocês terem ainda mais clareza, tá bom? Eu não trouxe biblicamente, porque o livro... Desculpa, só Oi. interrompendo, como as regras, né? 1 hora pode chegar até 1h30, tá bom? Até 1h30 vocês têm o tempo de vocês. Que a gente está pedindo tá pro bom. pessoal, que eu te mandei ontem, né? Que a gente tá Verdade. pedindo para todos os transbordantes levarem 1 hora e depois abrirem para perguntas, dinâmicas, mas não ultrapassar, por gentileza, 8h30, tá bom? Tá bom, combinado, Jaque. Obrigada. É verdade. Eu tinha esquecido dessa meia... Eu tava pensando, Jaque, que a meia hora era só de conexão com o pessoal, entendeu? É verdade, me lembrei. Se a gente administrar bem, 8h30 dá tempo de fazer tudo. Dá tempo de abrir e ainda de falar mediante a palavra. Obrigada, Jaque. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar das 5 linguagens, 5 itens importantes para essas linguagens do amor, tá? Então, a primeira que nós vamos falar, e aí vocês anotem se vocês não tiverem essa clareza. A primeira é palavras de afirmação, que é o exemplo que eu dei da Joelma, mas nós vamos agora entrar um pouquinho mais profundo. Wanda, tá gravado, tá ficando gravado, inclusive a Jaque até me disponibilizou os outros que eu já fiz, os outros transbordos. Obrigada, Jaque. Eu vou baixar hoje, porque eu tava sem internet, gente, ontem. Eu voltei a ter internet hoje, Wi-Fi, né? Então, eu vou baixar e depois eu vou disponibilizar no grupo para vocês também as outras aulas que a gente já fez. E aí, essa, quando for possível, já que for me disponibilizar, eu também mando para vocês, tá bom, Wanda? Então, vai ficar assim, gravado, já que está gravando para nós. Graças a Deus. Obrigada, Jaque e Rafa, aí pela, né? Então, vamos lá. Então, palavras de afirmação. O que é palavras de afirmação? Na palavras de afirmação, é sentir-se amado através de elogio. Igual eu estava falando, dei o exemplo da Joel. Reconhecimento, palavras gentis e de encorajamento. Tudo isso entra em palavras de afirmação. Já que já está escrevendo aí para vocês, estão perdendo, para vocês anotarem, tá? Qual é o exemplo? Os exemplos claros de palavras de afirmação. Agora, os exemplos. Eu admiro você. Obrigado por cuidar de nós. Você é muito importante para mim. E aí, gente, vai dar tudo que vocês puderem. Você é muito inteligente, você é muito prestativo, né? A sua presença para mim é importante. Então, são palavras de afirmação referente à pessoa. Qual é o exemplo, né? Um exemplo no casal. Vamos dar um exemplo sempre, a gente vai agora usar de casal, mas aí vocês podem adaptar para filhos, mães e amigos, e enfim, tá? Então, uma pessoa pode trabalhar muito, mas ela pode trabalhar muito, cuidar da casa, mas se ela não ouvir esse reconhecimento, ela se sente invisível. Então, a pessoa que ela tem a linguagem de amor das palavras de afirmação, se ela, assim, a pessoa pode fazer o que quiser, sabe? Mas se ela não receber a palavra, ela se sente invisível. E aí, o que machuca a pessoa que tem a palavra de afirmação como a linguagem de amor? Crítica constante, ironia, silêncio emocional. Então, a pessoa, se ela é criticada, ela se sente pior. Então, pensa assim, a pessoa faz tudo, serve a pessoa que é uma beleza, mas ela não elogia e ela dá uma criticazinha assim, para quem tem a palavra de afirmação, já entendeu? Já lascou o negócio, já tá no negativo, já tá devendo ali o tanquinho. Então, prestem atenção quando a linguagem de amor for palavras de afirmação. Qual é o exercício, então, da palavra de afirmação? Qual foi a última vez que você elogiou o seu cônjuge de forma sincera? Ou qual foi a última vez que você elogiou sua mãe, seu pai, de forma sincera? Qual foi a última vez que você elogiou seus filhos de forma sincera? Lembrando que a linguagem do amor a gente pode usar em todos os relacionamentos. É bom quem tem filho saber qual é a linguagem do filho, quem tem marido, quem tem esposa, quem tem pais, quem tem irmãos, ou até mesmo a convivência no trabalho. De repente você tem pessoas no seu trabalho que você convive, que é difícil a convivência, e você pode, então, adaptar aí, né? Ajustar a sua linguagem do amor exatamente para que esse relacionamento seja um pouco mais tranquilo, tá bom? Segundo, então, falamos da palavra de afirmação, nós vamos falar do segundo. O segundo é tempo de qualidade. E aí eu já vou dar um spoiler, né, nosso? O nosso aqui é tempo de qualidade. É a nossa linguagem do amor.
E no final eu vou explicar para vocês, mas existe o bilíngue, tá? E aí no teste que a gente vai mandar no grupo para vocês, vocês vão descobrir se vocês são bilíngues ou não. Todos nós carregamos as 5 linguagens do amor, todos nós. A diferença são os níveis. Tem aquele primário, o secundário e aí assim por diante, né? O que vai em terceiro lugar, quarto lugar e quinto lugar. O que acontece quando a pessoa é bilíngue? Nós vamos explicar para vocês no final, mas existe ali uma coisa que tem que ser trabalhada, tá? Então, a gente fala mais no finalzinho para vocês entenderem, depois de falar das 5 linguagens do amor. Então, tempo de qualidade. Nós vamos falar da segunda linguagem do amor. O que é? Amor... Enche meu tanque. Ele vai encher o tanque dele. E eu vou tomar água. Amor expresso através de presença real. Atenção total. Então, quais são os exemplos claros desse tempo de qualidade? Conversa sem celular, caminhar juntos, ouvir sem interromper. Então, quando a pessoa tem a sua linguagem do amor como tempo de qualidade, pensa assim, que se você estiver conversando com a outra pessoa e a outra pessoa estiver no celular, isso incomoda demais. E aí, gente, eu vou dar... A Marcela tá assim, ó. A Marcela tá assim. A Marcela já compreendeu. E aí, assim, eu e o Matos, a nossa linguagem do amor é tempo de qualidade. E assim, as pessoas sempre reclamaram... Gente, isso há muitos anos, tá? Acho que mais de 10, 15 anos. Meus amigos, minhas amigas sempre reclamaram assim, você nunca responde o WhatsApp, você demora muito. Mas por quê? Porque a minha linguagem é tempo de qualidade. Então, quando eu estou com alguém presencial, eu não pego no celular. É uma regra minha. Então, eu estou com a pessoa. Então, se eu vou tomar um café com a minha amiga, eu vou tomar um café com a minha amiga. Se eu estou no trabalho, eu estou trabalhando. Então, assim, esse tempo de qualidade é muito isso, né? É você dar tanta importância que você acaba até esquecendo do resto. E aí as pessoas acabam se sentindo frustradas, chateadas exatamente por outro lado, né? Porque eu não dou atenção do lado digital, porque eu dou muita atenção para o presencial. Quem de vocês tiver essa oportunidade, eu tenho certeza que nós vamos ter, porque eu já vi no Boot a gente se encontrando, né? Jaque, Vivia, gente, geral, Joelma. A gente vai se encontrar, Marcela, Rose aí. A gente vai se encontrar, acho que ainda, né? Não sei se ainda agora por esses dias, agora em fevereiro. A gente se encontrar, vocês vão ver, eu não pego no celular. Então, para mim, o tempo de qualidade é muito importante. Então, quando eu tô falando com o Matos, eu tô falando com o Matos. Eu não tiro a minha atenção para outra coisa. E é legal que quando a gente começou, né, a conversar, às vezes ele ia responder uma mensagem, fazer alguma coisa importante, e eu ficava assim, não, vou esperar você terminar o que você está fazendo. Porque o tempo de qualidade, ele quer 100% da atenção para ele. Ele não admite que a pessoa esteja fazendo outra coisa que aquilo incomoda, sabe? Então, é conversar sem celular, é caminhar juntos, é ouvir sem interromper. E já o Matson, ele é o ouvir sem interromper. E eu interrompo muito, né? Mas é porque eu quero, né? Eu quero ficar perguntando. E aí, como eu sei que o dele é interromper, então eu preciso sempre me policiar em não interrompê-lo. E ele, da mesma forma, não fazer outra coisa enquanto estamos conversando sobre algo. Então, esse é o tempo de qualidade. Um exemplo no casal, tá? E agora nós vamos por exemplo. Estar na mesma casa não é o mesmo que estar junto. Então, para quem preza por tempo de qualidade... A Marcela só tá assim, ó, gente. Para quem preza por tempo de qualidade, não adianta nada. Você e seu esposo, ou você e sua mãe, você e seus filhos, vocês estarem o dia inteiro, mas vocês não conversarem, vocês não almoçarem junto, vocês não terem um tempo de presença, né? Quer falar? Não? Não? Então, assim, isso é importante para quem preza pelo tempo de qualidade. E o que machuca, então, a pessoa do tempo de qualidade? Celular o tempo todo, falta de atenção, sempre depois a gente conversa, deixar para depois. Então, quem preza por tempo de qualidade sempre usa essa palavra de, não gosta de ouvir, deixa para depois. Então, se você é a pessoa que não gosta de ouvir, deixa para depois, provavelmente uma das linguagens do amor seu deve ser tempo de qualidade. Um mini exercício, então, para a gente tentar descobrir aí se a sua linguagem faz parte do tempo de qualidade ou não. Quando foi a última conversa, sem pressa nenhuma, entre vocês? Aquela conversa que você não olha no relógio, não pega no celular, não se importa com o tempo, com as pessoas, com nada. Então, esse é um exercício, tá? Se você tem isso muito claro,
assim, muito recente na sua memória, provavelmente o tempo de qualidade é a sua linguagem do amor, né? A gente tem muito tempo, né, assim, de conversa, né? A gente conversa sem pressa, a gente vai falando mesmo. Terceiro, então, gente, terceira linguagem do amor. Anotem aí, receber presentes. E esse eu vou dar uma atenção muito especial, porque é um grande erro que as pessoas cometem no receber presentes. O que é esse receber presentes? O presente, ele simboliza eu pensei em você. Então, a pessoa que tem a linguagem do amor, de receber presentes, ela gosta de pensar, ela gosta de ter esse sentimento de eu fui lembrada. A pessoa lembrou de mim. E é muito importante eu enfatizar o grande erro que as pessoas cometem. Receber presentes não é materialismo, tá? Não é receber material. Não é você receber uma joia, ganhar sei lá, dar um carro para sua esposa. Sei lá, gente, não é bens materiais, não é coisas de valores, e sim o significado. A pessoa que ela tem o prazer de receber presentes, ela vai ter o prazer de receber um bilhete, sabe, uma bala, e a pessoa te entrega e fala, olha... Um bombom. Um bombom, sei lá, foi viajar e traz aqueles imãs de geladeira. Gente, não importa o que é, a pessoa, ela gosta de pensar que ela foi lembrada. Então, esse é o receber presentes, tá? Um exemplo bem claro, um bilhete, como eu comentei com vocês, algo que faz a pessoa se sentir lembrada e, principalmente, anotem, datas lembradas. Se você é a pessoa que se incomoda quando o outro esquece o seu aniversário, esquece qual o dia do casamento, o dia que vocês se conheceram, o dia que isso... Provavelmente você é do receber presentes. Porque o do receber presentes, ele fica muito enfatizado com datas, ele grava muito as datas. Datas são muito especiais para quem fala da linguagem de receber presentes. Exemplo, então, no casal. Para alguns, esquecer datas especiais comunica desamor, comunica que não ama mais, comunica que não é desprezo, comunica que não é importante. Então, assim, o que machuca, então, a pessoa que gosta de receber presentes? Esquecimento, falta de intenção e comparações, tá? Então, comparações também, se você se machuca muito com comparações, provavelmente a sua linguagem do amor também pode ser receber presentes. Qual é o exercício que vocês vão fazer para descobrir se você tem uma dessas características do receber presente? Você lembra o que marcou o seu cônjuge no último presente que você recebeu? Você consegue lembrar? Vamos dar um exemplo aqui, a Jaque. Jaque, você consegue lembrar qual foi, o que marcou num presente que o Rafael recebeu, que você deu para ele? Se isso te marcou muito, provavelmente a sua linguagem é receber presentes. Agora, se não te marcou, pode ser que não seja, tá bom? Então, é só um exemplo para vocês lembrarem, pensarem. Então, quarta linguagem do amor. Atos de serviço, né? Nós demos o exemplo da Joelma lá, né? No marido dela, fazendo tudo. Então, vamos falar do atos de serviço. O que é o atos de serviço? É um amor demonstrado por atitudes práticas. Vamos dar um exemplo. Ajudar sem pedir, resolver algo que pesa para o outro, servir com alegria, né? Não sei quem estava aqui no começo, viu o Matson, viu que meu copo estava vazio, ele foi lá já logo encher meu copo, né? Isso aqui é servir. E a segunda linguagem do amor dele, né? A secundária, né? A dele é o ato de servir, e a minha também. Então, isso é muito bom, porque a gente tem as duas mesmas linguagens do amor, tanto tempo de qualidade como atos de servir. Então, a gente vê que o outro está precisando de alguma coisa, você se antecipa. Opa, peraí, ele viu que estava acabando a água. Ele falou, não, antes de acabar, antes dela me pedir, eu vou levar água para ela. Então, esse é o ato de servir, né? Então, quando a pessoa ela tem essa linguagem do amor do ato de servir, ele se antecipa. Eu vou fazer a janta para minha esposa, porque ela vai chegar cansada. Eu vou, sei lá, pôr as crianças no banho e vou arrumar eles, porque, né, meu marido vai chegar e eu quero dar atenção para ele. Então, assim, o ato de servir, ele tenta buscar facilidades para que depois você receba ou entregue mais atenção para o outro, né?
Outra coisa, servir com alegria. Quem tem o atos de servir como sua linguagem do amor, não faz isso por obrigação e muito menos faz isso com raiva ou faz isso forçado. O ato de servir é automático, é natural e a pessoa se alegra, inclusive. Então, certamente, quando o Madison foi buscar o copo de água, ele ficou feliz. Ah, não, tô servindo, né? Tô indo lá buscar. Então, assim, o ato de servir é esse. Tô sendo útil. Tô sendo útil. Então, é você se sentir útil, né, para outra pessoa. Um exemplo, então, no casal. Não é ajudar, é amar fazendo. Então, quer dizer, não é, tô ajudando por ajudar. Eu tô demonstrando o meu amor fazendo algo por outro, tá bom? O que machuca quem fala a linguagem do amor do atos de servir? A Ana Lúcia mandando um monte de joinha, coraçãozinho, certamente ela se, como é que fala? Se identificou com atos de servir. O que machuca alguém que carrega esse atos de servir como sua linguagem do amor? Prometer e não cumprir. E o Matson viveu isso essa semana comigo, né? Segundo, preguiça e indiferença, né? O Matos, ele combinou um horário comigo, ele atrasou e eu fiquei brava, gente. Uhum. Fiquei brava. Mas aí a gente ressignifica, né? Porque a gente tem um método IP para isso e a gente ressignificou na hora. Mas... Eu já olhei. Oi? Ajoelhei lá depois. Ele até se ajoelhou, meu Deus, fez uma declaração. Então, tá ressignificado. Então, assim, o que machuca o ato de servir? É exatamente prometer e não cumprir, preguiça e indiferença, tá? Tipo, que nem, vamos dizer assim, que ele pegou o copo de água e se a linguagem do amor dele é ato de servir e o meu não, e eu tá diferente, eu falo, ai, não precisa, ou tipo, ai, tá bom, depois pegar. Sabe assim, é você ser indiferente com aquilo que a pessoa fez, não agradecer. Então, e essa indiferença machuca quem tem a linguagem do ato de servir como sua linguagem do amor. Qual é o mini exercício para você identificar, então, se você carrega o ato de servir? Que atitude prática faria diferença hoje para o seu cônjuge? Ou para você? Que atitude prática de servir faria diferença? Se a atitude for servir alguma coisa, vamos dar um exemplo, gente? Eu vou dar um exemplo, tá? O Matson sabe disso, então não é uma coisa, né? O que me incomodava no casamento que eu tive, né? No divórcio que eu vi, é que ele não me ajudava nem para tirar o lixo. E eu pedia sempre: tira o lixo, joga o lixo lá fora. E ele nunca levava, nunca levava. Então, aí, se falta de ato de servir, você fica implorando para a pessoa e a pessoa não fazer. Nossa, me irritava muito. Mas eu não sabia, eu não tinha clareza, né? Como eu falei, a clareza é tudo, né? Então, se a gente sabe, a gente facilitaria isso. Você tem que entender que para mim é importante isso. Graças a Deus que eu e o Matos, a gente não precisa explicar um para o outro, porque a linguagem dos dois é igual. Então, a gente não precisa ficar explicando para o outro. Então, a gente já fala automaticamente. Mas, se não fosse, vamos dizer que ele fosse diferente de mim. Eu teria que explicar para ele. Eu tenho que falar assim, Matson, para mim é importante que você tire o lixo, que você me ajude. Porque eu me sinto que né, você está dando importância, né? Você está cuidando, você está, né? Então, a gente tem que falar para o outro, porque senão o outro não tem uma bola de cristal para entender o que é que te agrada ou não te agrada. A quinta linguagem do amor, e que esse também existe uma falha aí no meio, principalmente entre os homens, e que é o toque físico, tá? Então, na quinta linguagem do amor, toque físico, o que é? É conexão emocional através do contato físico, tá? Então, vamos explicar, né? Bem claro, né? Quer falar? Não é só sexo, gente. Porque o que acontece? Para os homens, eles confundem muito, às vezes, o toque físico como se fosse a relação sexual, né? Então, muitos homens acham, não, meu é toque físico, então, porque eu me sinto feliz quando tenho relação sexual. Não é, tá bom, gente? Não é. Então, a gente quer deixar bem claro que o toque físico não é a relação sexual em si, tá? Ele inclui abraço, inclui carinho, inclui a proximidade. Então, assim... Cócegas. Então, são essas coisas. Tá fazendo cócega em mim. Então, qual é o exemplo que a gente pode dar para vocês do toque físico? É segurar na mão, é abraçar ao chegar, é dormir perto. Então, se você quer saber do seu filho, da sua mãe, é abraçar sua mãe, é estar perto, é abraçar seu filho, sabe? É pôr para dormir. Então, isso é toque físico. Não é ficar tocando diretamente nas partes íntimas. Exatamente, Vivi. A Vivi explicou exatamente isso. Exato.
E exemplo no casal. Para quem fala essa linguagem, distância física vira distância emocional. Tá? Então, para quem fala a linguagem do toque físico, automaticamente, se ela não se sentir tocada fisicamente, ela vai se sentir distante emocionalmente. E isso gera ali uma barreira, gera, né, um muro aí nos relacionamentos. O que machuca, então, uma pessoa que fala a linguagem do amor do toque físico? Rejeição, frieza, falta de contato. Então, ela começa a imaginar que a pessoa está fria, que a pessoa está rejeitando ela, e às vezes está mesmo porque a outra pessoa não sabe que a linguagem do amor dela é essa, né? Então, é ter atenção para isso. Qual é o exercício que vocês vão pensar aí para você entender se o seu é o toque físico ou do seu cônjuge ou das pessoas ao seu redor? Como você reage ao toque do seu cônjuge no dia a dia? Você é a pessoa que gosta, que tem a necessidade, que antes do seu cônjuge ir trabalhar, ele precisa ir lá e te dar um abraço e dizer, ó, amor, tô indo, tchau. Ou não, para você tudo bem ele sair sem abraçar, sem encostar. Então, se você, tudo bem, sabe aquele casal que, não, tudo bem, amor, tô indo, tchau, 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 sabe? Tá tudo bem? Então, talvez a sua linguagem do amor não é um toque físico, mas se para você é necessário que a pessoa abrace, que a pessoa, né, toque em você, então a linguagem do amor é toque físico. E agora, nós vamos descobrir a linguagem principal, né? Nós vamos fazer 3 formas práticas de vocês descobrirem aí, mas depois a gente vai mandar também um questionário para vocês do livro, do próprio livro, tá? Para vocês descobrirem com muita clareza qual é a sua linguagem do amor. Mas eu queria falar do bilíngue. Lembra que eu falei para vocês do bilíngue? O que é o bilíngue? Dentro deste questionário do livro, se uma linguagem do amor der empate, porque tem uma numeração, né? Se ela der empate, quer dizer que você é bilíngue naquela linguagem. E aí, o que acontece? Você precisa ter atenção aí um pouquinho a mais, né? Se o seu cônjuge for bilíngue, né? Porque daí você tem que tomar cuidado, não. Você tem que prestar atenção em 3 linguagens da pessoa. Porque a gente, como eu falei, a gente tem a primária, nós temos a secundária e depois as demais. Mas se ela for bilíngue, ela tem a primária, que pode ser 2 primárias, ou então a secundária como 2 secundárias. E aí, então, você vai ter que prestar atenção em 3. Sim, nós somos, né? É. E aí, nós descobrimos que a gente é bilíngue. Por quê? Porque a gente tem o tempo de qualidade como nossa primeira, o nosso segundo como bilíngue, que é o atos de servir e o toque físico, né? Então, a gente tem exatamente os mesmos, gente, né? A gente, inclusive, é exatamente na mesma critério, assim. Então, você descobre essa linguagem principal, né? São 3 formas práticas. Primeiro, o que mais te machuca quando falta? Então, o que mais te machuca? Falta de afirmação? Falta de presente? Falta de tempo, né? Falta de serviço, da pessoa servir você? Falta de toque? Qual dessas 5 que nós falamos que mais te machuca quando falta? Então, ali você já vai ter ali um primeiro passo aí da sua linguagem do amor. Segundo, o que você mais pede ou reclama? Você pede ou reclama para a pessoa que ela não fala que você é bonita, ou que você é bonito, ou que você faz as coisas, né, afirma as coisas? Ou, de repente, é o presente, você se sente assim que a pessoa nunca lembra de você, nunca te traz nada, e você sempre dá um presente para a pessoa, dá uma lembrança para a pessoa, e a pessoa nunca te oferece nada, né? Você reclama, de repente, do servir, né? Da pessoa ir lá tirar o lixo, como eu falei para vocês. A pessoa não faz as coisas que você gostaria que fizesse. Será que é o tempo de servir? Será que é o de falar, né? Não, eu falei já de falar, presentes. Calma aí que eu já perdi aqui. Falar presente. Ah, tá. O tempo de qualidade. O que está faltando? A pessoa não está prestando atenção quando vocês estão conversando, né? Então, assim, o que você reclama? Você reclama que a pessoa não te toca, não te abraça, não faz um carinho em você? Então, o que você reclama? É um outro ponto, né? Terceira pergunta, como você costuma demonstrar o amor? Dessas 5 que a gente falou, qual dessas 5 você mais identifica o seu? Então, dali você já começa a entender quais são as suas linguagens do amor, tá? Aquilo que mais dói quando falta, geralmente é a sua linguagem principal, tá bom? Então, o que mais dói quando falta,
provavelmente a sua linguagem principal. Agora nós vamos para encerrar, para a gente ouvir um pouquinho vocês. Ó, vai dar tempo certinho. A gente vai ouvir vocês, depois a gente volta para o lado bíblico, tá? Para quem quiser ficar com a gente aqui. O Márcio, né? O Márcio tá me mostrando que o Márcio escreveu alguma coisa. Deixa eu só... Não, foi. Ah, o Marcos, desculpa. O Marcos Pascoal, né? Ele escreveu assim: os nascidos antes dos anos 75 precisavam ter tido essa aula no curso de casamento. Caramba, exatamente, Marcos. Evitaria muitos desabores na vida conjugal. Eu também concordo. Fala, Márcio, eu não escrevi, mas eu concordo. Eu concordo. Muito bom, né? E, gente, por isso que eu falei para vocês, eu vou colocar lá, como a Jaque falou, eu vou colocar o livro para quem gosta de ler, eu vou colocar o audiobook e vou colocar o teste para vocês fazerem o teste para vocês. Eu recomendo que quem não gosta de ler, pelo menos escute o audiobook, porque vocês vão ter tanta clareza. Lógico que essa aula, gente, já foi, acredito que já foi bem clara, mas vocês vão ter ainda mais profundo, porque no livro fala sobre filhos, fala uma série de outras de coisas que vocês podem se aprofundar melhor. Então, a única coisa que eu queria para finalizar, antes de abrir para vocês, para abrir para a Jaque também, amar é uma escolha diária de falar a língua do outro, mesmo quando não é a nossa. Então, quando fala assim, amar é uma escolha, é porque é uma escolha de você fazer, ou melhor, você falar a linguagem de amor do outro. Então, por isso é uma escolha. Então, quando você escolhe falar a linguagem do outro, você está escolhendo amar essa pessoa, tá bom? Eu vou dar uma dica extra, mas pode falar, Jaque, você quer falar alguma coisa? Posso dar a dica extra primeiro? Pode dar a dica? Ah, então tá bom. Uma dica extra é uma dica de ouro, tá? Eu queria trazer para vocês... peraí, que eu escrevi aqui. Não, depois eu falo, que é a parte bíblica, tá? Vou trazer a parte bíblica para vocês, que eu anotei aqui, que eu ia trazer de ouro, é a parte bíblica que eu quero trazer mais profunda. Então, eu vou abrir para as perguntas, vou abrir para comentários, porque eu quero muito ouvir de vocês, se para vocês fez sentido a linguagem do amor, se vocês entenderam qual é a linguagem do amor de vocês, se vocês tiveram um pouco mais de clareza sobre, se vocês conheciam isso, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Hoje eu gostaria muito de ouvir vocês, porque esse é um assunto que eu acho muito legal, a gente ter esse conhecimento, ter essa profundidade, tá bom? Então, além das perguntas também, tá bom? Então, fica aberto para perguntas e para ouvir um pouquinho sobre o que vocês acham desse tema. Jaque levantou primeiro. Jaque, se puder falar. Oi, Natane, muito bom. Eu queria colocar aqui para o grupo o motivo de a gente ter trazido esse tema, né? Que esse tema ele surgiu num transbordo, como esse de hoje, e aí a importância de a gente trazer vários assuntos aqui para o grupo, porque às vezes o transbordo do dia, ele muda totalmente de assunto, né, durante o desenrolar, e acaba surgindo outros assuntos, e de um transbordo como esse, surgiu, e aí a Natane, ela assumiu de estar liderando esse dia, né, e agora com o Madison aqui junto ficou top. O que é importante a gente passar, assim, que eu já escutei muito, né, em casamentos. Quando a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Então, assim, a gente trouxe esse tema porque nesse dia a gente teve muitas pessoas comentando aqui que o cônjuge não está no mesmo flow, no mesmo... frequência. A mesma frequência, né? Isso, Madison, frequência. Então, foi por esse motivo que a gente trouxe o transbordo de hoje, a importância de a gente saber a nossa linguagem do amor, mas saber muito a do nosso cônjuge. Então, quando a Natane enviar, é uma sugestão que eu dou, tá? Que vocês tentem se sentir na posição do seu cônjuge e responder o questionário para o seu cônjuge, se ele não aceitar responder com você. Né? Porque para você entender a linguagem do amor do seu cônjuge, e aí você vai encher o copo dele, né? Porque assim, eu e o Rafael, a gente é água e óleo, né? Diferente de vocês dois, porque assim, Natânia, eu falo assim, é interessante ser a mesma linguagem, mas também é desafiador ser a mesma linguagem, né? Uhum. E a minha irmã com o meu cunhado são a mesma linguagem, e aí eu vejo, às vezes, excessos que têm que ser ajustados, porque senão começa a ficar uma coisa muito grudada também, entende? Assim, tudo em excesso, desde comida, desde amor, desde atenção, tudo no excesso,
né? E essa semana eu fiz Provérbios, depois eu coloco para vocês, que ele fala exatamente disso. Quando ele fala lá o excesso do vinho e excesso da comida, não é só o vinho e a comida que fala em Provérbios, é tudo, né? Uhum. E tudo tem que ter o discernimento do meio termo, para também não ser aquela pessoa que fica muito, né, em cima. Então, assim, importante, assim, eu vejo, e aí que eu daria de dica, é isso, o cônjuge estar junto na mesma frequência, top, né, a gente está aqui no grupo em vários casais, mas a gente tem vários que a gente sabe e relatam que o cônjuge não está na mesma frequência. Então, se o cônjuge não aceitar fazer, se tente se colocar em momentos, né, da sua vida e tenta entender qual a linguagem do amor. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, era só isso que eu queria acrescentar. Top, top. Muito bom, Jaque, exatamente isso. Eu vou só confirmar o que a Jaque falou, a importância da gente falar de outros assuntos, porque realmente traz essa abertura. Esse assunto, gente, começou no começo de dezembro, né, Jaque? E aí eu falei para Jaque, eu vou colocar. Eu coloquei, aí até então, como eu falei, eu ia fazer com o Juliano não conseguiu continuar, mas aí nesse tempo, né, eu e o Matos, a gente já estava se conhecendo e tal, eu falei para o Matos, então, se você fizer o método P, depois fazer o método IP, então você pode fazer comigo, né? Então eu esperei ele fazer o método IP e tal, para ele fazer comigo, então, as 5 linguagens do amor. E é legal, já que o que você falou, porque o livro ele traz muito essa reflexão de você pensar no outro, não só em si mesmo, né? Lógico, ele busca o autoconhecimento de você entender você, mas também entender o outro para poder isso ser ajustado. É isso mesmo, Jaque. Muito bom, obrigada. No dia a dia tem muitas coisas que assim o Madison vai para o mundo e ele vai ter os desafios dele. A Natane vai para o mundo e vai ter os desafios dela. E muitas vezes vai vir coisas de fora. Então, é entender que não é com a Natane que o Madison esteja estressado, não é com o Madison que a Natane está estressada, é com outra coisa, e entender o momento de cada um. Isso também é muito importante, não é com você, né? E aí você parar, respirar, entender pelo que o outro está passando também, né? Isso aqui em casa dá muito certo. Na hora que um está mais estourado, é você parar, não estourar junto, esperar, deixar passar aquele flow e aí depois entender o que aconteceu no dia do outro. Isso também é muito importante. É verdade. E vocês podem reparar que as brigas, elas acontecem no mesmo lugar. Uhum. Então, se vocês, por exemplo, vai tratar um assunto difícil, que sabe que pode ter uma discussão, vai para ambiente público, vai conversar lá. É uma estratégia. É uma estratégia. Canate, tipo assim, nós estamos aqui no Titi Love, né? No Titi Love, vocês viram, né? Que é... Mas tem hora que eu falo assim, ô Filipão. Porque aí eu distancio e falo assim, não, tô falando com o Filipão pra, tipo, dar uma distância emocional. Então, as estratégias que dá pra utilizar. Né? E eu confronto muito o Madison, né? Direto e reto. E é assim, né? A gente tem que voltar, né? Pra testar, né? Que nem o Pablo diz, né? Testa, como é que ele fala? Decepciona rápido. Então a gente usa muito o que o Pablo nos ensina. Ô, gente, antes de abrir para quem, eu não sei se foi a Michelle ou o Marcos que abriu primeiro. É o Marcos. Vamos tirar um print, porque já está quase 8 horas. Aí quem precisa sair também, fica tranquilo. Abrem suas câmeras. Gente, olha que lindo. É o nosso primeiro encontro juntos. Sim. Aqui, né? Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, transbordo. Então, ai, que linda a Cláudia e o Fábio lá, ó, de casal. Os casal aí também estão animados, ó. Vou tirar aqui, quem puder tirar, depois joga no grupo, tá? 1, 2, 3 e... Muito bom. Deixa eu fazer um vídeo também, gente, porque é um dia memorável, né? Fazer um videozinho aqui, ó. Olha que turma top! Nosso transbordo de hoje, ó. A Cláudia lá, o Fábio, a Vivi, o Mércio. Olha lá, amor. Tá lá. O nosso transbordo de hoje em casal, as 5 linguagens do amor. Nós vamos postar hoje e marcar vocês lá. Então, gente... Tá explicado por que o Madison queria... Faltou o Rafa com a Jaque. Oi, Renato. Tá explicado porque que você falou que ela ia vir de qualquer jeito lá no transbordo, né?
De qualquer jeito. Gente, agora eu vou abrir para vocês, eu não sei se vocês sabiam de mim do Matson, né? Acho que muitos já sabiam, né? Porque muitos acompanharam, né? Então, antes de agora a gente ir pro... Eu vou já abrir, tá, Marcos e Michele, só para contextualizar rapidinho. A gente começou a se conhecer e tudo mais. Algumas pessoas aqui já sabiam porque faziam parte aí de um movimento que a gente faz parte, né? E uma das pessoas responsáveis, ela estava aqui, ela saiu, foi a Wanda que plantou a semente, né? A Wanda foi a primeira pessoa a plantar semente. Um dia estava eu e a Wanda conversando na sala, né, que a gente faz parte do Infinitamente, e tinha todo mundo saído, e só ficou eu e a Wanda. E a Wanda falou assim para mim: ô, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: o quê, dona Wanda? Ela falou assim: o que você acha do Matson? Aí eu peguei e falei assim para ela: ele é gente boa, né? Ele é uma pessoa assim que... Eu tava na sala. Não, você tinha saído. Só tava eu e ela. Só tava eu e ela. Daí eu falei: ele tá vivendo o processo dele e tal, né? É duro, né? O que ele viveu e tudo mais. Aí ela falou: não, filha, não é isso que eu tô falando. Você não tá... E eu, gente, inocente, eu achando que ela tava perguntando da pessoa do Matson, o que eu achava, né? E aí ela falou: não, filha, eu tô falando, o que você acha dele, assim, porque ele ficou viúvo, ele precisa de uma esposa e a filha dele precisa de uma mãe. Aí ela foi dizer assim, gente, direto e reto, entendeu? Ela nem perdeu tempo. Aí eu entendi o que ela quis dizer. Eu falei: Wanda. Aí eu achei, gente, no primeiro momento eu achei um absurdo. Eu falei: não, Wanda, pelo amor de Deus, ele tá no processo de luto dele. Não, mas o luto dele já tem data para acabar. E já tinha mesmo, né? Porque ele já tinha declarado data para acabar. No IP, né? Uhum. E aí a Wanda falou assim: não. Aí ela falou: não, pensa bem. Eu falei: não, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai mostrar alguma coisa para nós, né? E aí, só para resumir, tá, a ópera toda para vocês, gente, para não ficar muito longa, a gente pode, de repente, depois até contar o nosso testemunho em algum outro momento. Eu sonhei com essa situação, né, assim, depois que eu conversei com a Wanda, e eu achei que foi porque eu conversei com ela, né, eu tive um sonho e eu achei que tivesse sido porque eu tinha conversado com ela, mas não, tá? Depois a filha do Matson me revelou que o sonho era real, sabe? Foi um negócio muito doido, gente. Foi a revelação de Deus mesmo, né? A gente não vai entrar muito em detalhe, porque depois a gente vai contar esse testemunho melhor, porque é muito forte. Revelação, né? Do Senhor. Revelação do Senhor, tá, gente? E aí, uma das revelações, a gente teve várias revelações de Deus, e uma das revelações, inclusive, é a data de casamento. Uhum. Que a mesma data de casamento que ele queria ter, eu também tive de resposta de Deus. Deus deu a mesma data pra gente. Então, assim, a gente pediu, né, sinais, não sei se vocês sabem, mas a gente tem que pedir para Deus coisas específicas, né, para que ele te dê clareza. E ela foi bem específica, viu? Gente, eu fui bem específica. E uma das coisas que eu fui específica para Deus foi assim: Deus, se a pessoa que o Senhor escolheu para mim, ele precisa me pedir em casamento até 30 de dezembro de 2025. Eu pedi isso em 2024. Tá, gente? Em 2024 eu pedi para que Deus que me trouxesse a pessoa certa, que ele fosse no mundo, que ele fosse para qualquer lugar, trazer a pessoa que ele tinha escolhido para mim, que essa pessoa ela tinha que me pedir em casamento até 30 de dezembro de 2025. E aí faltavam 30 dias, dia 1º de dezembro, eu fiz uma oração. Falei: olha, Senhor, eu orei e eu creio que o Senhor é capaz de trazer essa pessoa ainda esse mês. Era dia 1º de dezembro. E eu já conheci o Matos, mas a gente não estava, né, ainda conversando, não existia isso. Aí eu falei para Deus, aí eu entrei numa live do Pablo, e o Pablo falou assim: gente, quem aqui, o que você acha que é impossível acontecer na sua vida em 30 dias? Não sei quem de vocês estava nessa live. Quem de vocês acha que é impossível? Ah, a Marcela estava, ó. O Pablo falou: escreve aqui o que é que para você é impossível acontecer dentro desses 30 dias para acabar o ano. Aí eu escrevi: eu ser pedida em casamento. Aí todo mundo começou a escrever para mim, né, nos comentários. Como me marcaram, e começaram a escrever assim nos comentários: isso não é impossível. Eu falei: lógico que é, gente, eu nem namorado tenho, nem pretendente tenho. Aí todo mundo: daí eu acho que fica um pouco mais difícil. Aí é loucura. Aí tudo bem, aí eu fiz essa oração para Deus, né? O Pablo me startou isso, né? Eu falei, fui lá, eu ajoelhei, falei: Senhor, eu falei para o Senhor que a pessoa certa teria que me pedir em casamento até 30 de dezembro. Então o Senhor vai trazer ele esse mês. Eu não sei quem é, mas o Senhor vai trazer. E aí, simplesmente, a gente começou a conversar, mais ou menos lá para o dia 13, né? 14 de dezembro. E aí, no dia 21, faltando 9 dias para acabar o ano, a gente, numa conversa, ele falou assim para mim: o Espírito Santo tá me mandando fazer uma coisa que eu não sei o que é muita loucura para mim. Isso, eu já estava ajoelhado.
E ele já estava ajoelhado e eu não sabia. E aí a Joyce falou, eu também estava na live, Joyce. Então, Joyce, não sei se ela viu o meu comentário, mas o meu comentário fez um bafafá lá. E aí, o Madison falou para mim, o Espírito Santo tá mandando eu fazer um negócio aqui, mas não tô entendendo. Não, é muita loucura. Não, aí é loucura. E ele lá, assim, lutando, né? E eu falei, o quê? Se o Espírito Santo tá mandando, faz. Não, você tem que ser, né? Você tem que ser obediente. E aí, daí ele abriu e ele falou, eu tô ajoelhado aqui porque eu quero te pedir em casamento. Eu, como é que é? E aí, gente, aí foi confirmação em cima de confirmação, né? Foi Deus confirmando em cima de outras confirmações que a gente já tinha, né? Então foi muito rápido. A gente os legendários, eu já queria ir para os legendários, vou para os legendários. Do livro também, uma série de coisas. Já estava escrevendo um livro. E tem outras coisas também, mas a gente pode contar em um outro momento que eu quero ouvir um pouquinho mais de vocês, né? Marcos, abre para nós seu microfone, por favor. Pergunte ou comente. Não, na realidade, só queria comentar e agradecer e dizer que realmente o que eu escrevi é verdade. Porque é o seguinte, eu já participei de muitos grupos de casamento e tal, e assim, o que faltou para pessoas, na minha visão, tá? O que faltou para pessoas que nasceram dos anos 60 até 75, 80, porque a gente não tinha muita informação, né? Como é que eu vou falar? O nosso desenvolvimento familiar era só aquilo ali, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. E eu vi muitas situações que você colocou que eu mesmo fazia, entendeu? E eu consegui identificar aqui, basicamente, que nem eu sou o tipo do cara que, se eu receber presente ou não, se lembrar do meu aniversário ou não, para mim tanto faz, eu não tô nem aí. Eu quero nem saber. Eu esqueci o meu aniversário uma vez, cara, imagina se eu vou lembrar dos outros. Né? Então, eu não estou nem aí. Mas, por exemplo, a minha ex-esposa, ela é totalmente... Tem que lembrar, cara. E eu nunca tinha percebido isso. Tem que lembrar, tem que ter afeto, tem que ter abraço, sabe aquele negócio de dormir de conchinha? É isso aí. E o que você falou tem tudo a ver, cara. E o que eu queria dizer para você é o seguinte, você e o Márcio, você já imaginou quantas pessoas precisam escutar isso antes de casar, cara? Pensa nisso. De repente, você pode fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, até nos grupos que vão lá para... Eu não lembro o nome, é curso de noiva, é isso? Acho que vem na cabeça. Isso, de repente, até incluir isso daí para transbordar na vida do pessoal, e o pessoal acabar com esse negócio de acabar com o casamento, porque a maioria das vezes é porque você não entende o outro, né? E o que a Jaque falou completa totalmente, que é o quê? Pô, se você sai, vai trabalhar, você tem... Que nem eu de vez em quando, eu trabalhei em multinacionais, tomava com 10 mil, 50 mil pessoas. Nossa. E às vezes você chegava maluco, cara. Chegava doido. Então, é o que a Jaque falou, a pessoa tem que entender que, nesse momento não tem linguagem. Deixa a pessoa chegar, sentar, tomar um banho frio, relaxar. Depois... né? Porque eu sempre falo que é o seguinte, é você respeitar o momento do outro. E coisa também que a gente, no meu tempo, a gente não entendia nada disso, cara. Entendeu? Então, quer dizer, eu faço uma comparação que eu sou da época que o Fusca andava com uma pedra, se acontecesse qualquer coisa. E hoje o carro elétrico, se acontecer alguma coisa, eu saio a pé e pego um ônibus, porque eu não sei o que fazer. Verdade. Então, é basicamente isso, né? Mas, cara, brigadão mesmo, maravilhoso. E eu espero te conhecer quando você voltar aqui no Brasil. Tá bom? Você e o Márcio. Vai ser um prazer conhecer você. Que região? Eu estou em São Paulo, estou próximo do Autódromo de Interlagos. Então, Marcos, vamos se encontrar sim, porque inclusive eu e o Matos estavam conversando ontem à noite, né? A gente estava falando, vamos propor para o grupo, que a Jaque tinha proposto e a Vivi também, da gente fazer um encontro. E aí eu queria muito a opinião de vocês, porque sábado agora eu vou estar em Alphaville, né? Vou estar ali na região de São Paulo. E aí a gente pensou, né? Vamos perguntar pro pessoal se tem a possibilidade de já ser esse sábado, né? Que amanhã, né? Sábado amanhã? Amanhã já vai estar? E a gente tá ajustando o fuso. E aí, como tem um podcast,
pré-determinado para sábado, a gente queria muito ver com vocês se vocês topam, de repente, um café em algum lugar, a gente se encontrar, quem é de São Paulo. Eu sei que fica um pouco em cima da hora, mas se alguém topa, e aí eu gostaria muito de saber... A Marcela já topou. Eu queria muito saber se vocês topam de manhã ou de tarde, quer dizer, de tarde ou de noite, que é o horário que a gente vai estar em São Paulo. Porque daí eu ajusto o podcast nesses horários, né? Eu não sei se a gente pode já fazer uma enquete lá depois, ou agora, se vocês puderem me ajudar. Natânia, eu ia até falar, porque eu não sei se o Stefan está ainda em São Paulo, e ele tinha colocado... O Stefan estava. No grupo, que se alguém podia, né, queria encontrar, eu não sei se alguém respondeu para ele, eu acabei não respondendo, porque até, tipo, para eu encontrar com ele sozinho não é legal, porque eu acho que ele estava sozinho. Daí eu ia até conversar com a Jaque, se tinha falado alguma coisa com ele. Falei com ele, mas ele falou que ia embora hoje, mas ele não deu certeza. Então, assim, eu acho que o que é interessante, Natane, decide o que é melhor para você, né? Eu acho assim... você chegou recente, o fuso horário aí tá, eu imagino que seu organismo ainda está adaptando, coloca a data, a gente não vai conseguir todo mundo estar lá, coloca amanhã e o horário que é melhor para vocês. Tá. E aí a gente marca outro de novo, porque eu acho que outros eventos que você vai estar participando também em São Paulo, eu não sei exatamente onde você está agora, mas a gente vai marcando outros. Ó, estou em São Paulo de Pode ser, fechou, já. É isso aí. Assim, para amanhã, alguém assim preferia de tarde ou de noite? Só para eu ter uma noção, porque daí eu marco o podcast, porque podia ser no final da tarde, né? Sim. Amanhã, Fábio, vamos Deixa eu ver. Ô, Cláudia. É aniversário do Fábio? A Cláudia está falando? O Márcio vai ver o negócio do podcast aqui para mim enquanto isso? O que eu pensei, não sei se faz sentido para vocês, ou o horário de almoço, eu não sei como é que a Jaque é o horário dela por conta da empresa, outras pessoas, ou à noite, à noite só preciso ver com o meu marido como é que vai ser. Certo. Eu falei da Natane por horário, porque esse final de semana eu não consigo. Tá, tá bom. Mas aí, Jaque, a gente vai se encontrar, tá? Isso é certeza. De novo, com certeza. Então, assim, é isso que eu falei para você. Coloca o melhor horário para você, e aí, quem puder... Cláudia, você pensou em fazer alguma coisa para o Fábio? Isso que eu ia perguntar para a Cláudia. Então, nossa, o Fábio, ele tinha marcado para a gente ir para um hotel lá em Itu. Aí eu falei para ele, poxa, mas não tem nenhuma experiência, é só lazer. Aí ele ficou desanimado e não marcou. Daí a gente estava pensando o que fazer amanhã, né? Agora eu entendi o porquê que eu não marquei nada. Eu vi 3 coisas para eu fazer. Para Itu, eu queria ir para Tapetininga, onde meus pais moram. E aí eu falei, amor, e aí, o que vai fazer? Aí chegou ontem, eu fui atendi 2 clientes. E aí quando eu fui jogar bola à noite, o pessoal me chamou. Falei, vou ficar por aqui mesmo, não vou fazer nada. E agora eu entendi o motivo. Tá tudo explicado. Nada, não existe coincidência, Fábio. Põe no grupo, Natane, melhor horário para você. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Cláudia, eu desligando aqui, eu vou te chamar, a gente conversa e combina aí, porque daí a gente comemora o aniversário do Fábio junto, gente. Aproveita e mata 2 coelhos numa cajadada só. E assim, não sei se todo mundo é acessível, mas 2 lugares no Alphaville que não é tão caro, mas é nível médio, tem o Coco Bambu, não sei se todo mundo gosta, e tem também um outro restaurante que é similar ao Coco Bambu, que fica no Shopping Tamboré. Por que eu estou falando disso? Que são lugares que tem mesas que daria para todo mundo ficar junto. Ou também é Laville. Mas, de repente, a gente pode marcar um café, não um almoço, nem janta. De repente, final de tarde, né? Aí vê o que fica melhor para você, Natane. Fechou. Eu gostei, Márcio. Eu também sou muito apta num café, gente. Eu gosto muito melhor no café. Porque é um lugar que você pode conversar. Porque quando é comida, gente, a gente se distrai na comida. Eu quero muito conectar com você. É isso aí. Então, o Márcio foi ver esse negócio para mim no podcast. Deixa eu só fazer um parênteses. Michele e Melissa são integrantes novas do grupo. Só para vocês entenderem o que está acontecendo, a Natane mora no Japão e está aqui no Brasil, chegou essa semana, então a gente está marcando com a Natane um encontro, tá bom? Vocês também são muito bem-vindas, tá? E aí, Natane, depois tem umas perguntas no chat. Isso, termine. Eu vou ler já. Finalizar, e aí a gente vai lá para o chat.
Tá bom, tá bom. Eu só quero fazer uma observação aqui com vocês. Eu vou ficar, gente, aqui no Brasil até abril, tá? Só que são 2 meses e alguns dias. São 2 meses e alguns dias. Então, eu queria, se alguém tiver eventos para acontecer, lugares... Tá. Uhum. Então, se alguém tiver eventos para acontecer, ou, enfim, lugares que tiver acontecer e quiser que a gente participe, inclusive, igual o Marcos falou, né, da gente transbordar esse assunto das 5 linguagens do amor, ou de outros assuntos que a gente já teve aqui, que vocês acham que é legal, eu estou disponível. Eu estou ajustando a minha agenda, obviamente, minha agenda já tem algumas coisas programadas, principalmente podcast, mas eu estou ajustando para servir. Então, assim, a única coisa que eu estou pedindo, tá? E aí eu vou falar para vocês, Marcos, ou quem tiver disponibilidade, é se vocês forem marcar em algum lugar, me ajudar só com o gasto o custo mesmo, sabe? De locomoção, de eu ter que sair da minha cidade, e eu sou de Sorocaba, então é só a única coisa que eu estou pedindo. Então, se vocês conseguirem, de repente, uma igreja, um evento, alguma coisa, eu estou à disposição, tá, gente? A servir mesmo, porque eu quero muito que esse tempo no Brasil eu entregue o melhor que eu puder entregar e também me conectar com mais pessoas. Então, assim, se vocês souberem de podcast, de lugares que eu possa falar do meu livro, porque através do meu livro eu posso arrecadar esse recurso também para poder estar indo em outros lugares, principalmente igrejas, escolas. Eu não sei se todo mundo conhece aqui a minha história, mas resumindo, né, assim, bem resumindo, eu estou portadora do HIV, então eu conto isso na minha história, na minha trajetória de vida, na minha, né, nas minhas curas, né, espirituais, emocionais, que eu obtive nesse processo de autoconhecimento, e eu estou muito disposta, principalmente, a falar com famílias sobre isso, com filhos, né, com jovens, com pessoas que, às vezes, não têm informação e precisam dessas informações, né, e principalmente emocionais, tá? E uma coisa que eu já percebi, gente, que toda vez que eu palestro em algum lugar, eu vou em algum lugar, eu sempre encontro pessoas ocultas do HIV, pessoas que são portadoras, mas não têm coragem de falar com ninguém. Então, gente, às vezes você tem alguém do seu lado, que é portador de HIV, você não faz nem ideia, ele precisa dessa mensagem, e aí, de repente, você é uma ponte para poder levar ele ao conhecimento da cura, né? De como tratar, né, essas relações emocionais que né, a questão da doença, ela impacta, né, na vida de uma pessoa que recebe o diagnóstico. Então, eu estou muito à disposição, tá? Eu estou me oferecendo mesmo, quem quiser depois me chama lá, a gente vê na agenda certa e estou à disposição. Então, é isso, eu vou chamar o Matos está no telefone lá resolvendo o negócio do podcast, para a gente continuar aqui sobre a aula cristã. E quem precisar sair, gente, vocês ficam livres, a gente vai ficar até 8h30. Só mais uma coisa, a Michele tinha erguido a mão, eu vou ler os comentários aqui. Eu queria saber se a Michele está podendo falar ainda ou não, Michele. Se você tiver, pode falar. Daí eu volto para os comentários, tá bom? Oi, Estão me ouvindo? Legal. Eu só queria expressar minha opinião, que eu achei muito legal. Eu já conheci o livro, li uns 20 anos atrás. E no pior ano, o Pablo indicou, então eu ouvi o audiobook. Mas eu estou numa fase da minha vida que eu preciso dar atenção para essa área no relacionamento, no meu casamento. Então, foi importante todos os pontos que você trouxe para eu me ligar de novo nesse assunto e dar atenção no meu lar. Foi bem importante esse tema, muito legal. E falando também que o primeiro dia que eu entrei no grupo, você estava falando sobre o Ikigai. E eu trabalho numa empresa, que eu tenho uma equipe, e hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou transbordar a aula que você me deu. E o pessoal amou. Eu até queria que você viesse aqui. Falei, a Natânia não podia vir aqui na minha empresa e falar desse seu livro. Mas eu vou ver com a minha chefe, né? Porque é uma empresa. Mas nossa, Michele, essa é a minha opinião. Obrigada, tá obrigada. Muito feliz pelo seu transbordo. Parabéns. Já é. Nossa, gente, que felicidade ouvir que a Michele acabou de falar que ela está transbordando. É isso, gente. É vocês pegarem a informação que vocês receberam hoje e entregar ainda hoje, né? Porque isso é transbordar. Gente, eu vou ler aqui nos comentários, que teve muito comentário aqui. Eu queria ler. O Renato levantou a mão também. Tá. Já vou abrir, Renato, para você, rapidinho. Basicamente, uma questão. A Milene, ela perguntou se você tem um audiobook de crianças e adolescentes. Não tem. Existe? Tem um que é de crianças e adolescentes. Eu ainda não tenho, mas eu vou ver se o Matson tem. Se ele tiver, a gente disponibiliza também, que o Matson também tem
uma biblioteca de livros. Você lembra o nome? Linguagem do amor para crianças, é isso? É alguma coisa assim, acho que são as linguagens do amor para criança, pais e filhos. Acho que é para adolescente. Linguagem de amor para adolescente. Eu vou procurar aqui, que eu tenho um grupo que sempre libera uns livros para mim. Boa. Deixa eu só dar uma lida aqui, só ver se tem alguma coisa que eu perdi aqui. Inclusive, estou no processo de cruzamento e tem muitas confirmações rolando. A Joyce está falando, a hora que a gente está falando do nosso testemunho, né, Joyce? Vamos unirmos para nos fortalecermos. Concordo com o Marcos. Gente, eu também concordo com o que o Marcos trouxe, né? Quero encontrar vocês, Cláudia, com certeza. Vamos nos encontrar. Gente, estou muito feliz que eu vou encontrar vocês. Muito, muito feliz. Então, bora lá. Renato, antes da gente voltar para o lado cristão. Então, Natane, eu cheguei mais tarde, eu sei que está gravando, tá? Depois se você puder compartilhar a aula, ou até aquele conteúdo, porque assim, a gente vai anotando aqui, né? Mas assim, às vezes não consegue pegar tudo, né? Porque a fala é rápida, troca do assunto, mas eu anotei o que eu consegui, mas se conseguir, se tiver um resumo, ou se puder compartilhar também, eu sei que tem essa questão, aí eu agradeço. Não, claro, Renato, eu tenho aqui um resumo, gente, eu vou compartilhar com vocês, então, no grupo, o resumo, a lista de perguntas para vocês fazerem o teste, vocês descobrirem qual é a linguagem do amor seu, do seu marido, da sua esposa, né, das pessoas que vocês querem descobrir. Vou disponibilizar o livro também escrito, né, para quem gosta de ler, e o livro, o audiobook, para quem gosta de ouvir, para quem prefere ouvir, tá bom? Vou disponibilizar esses 4 itens. Obrigada, Renato. Ô, Nath, eu já achei aqui no meu grupo, assim, com linguagem do amor para crianças, já coloquei lá no grupo de transbordo. Nossa, a Vivi é muito rápida, gente. Obrigada, Vivi, Deus abençoe. Gente, alguém tem mais alguma pergunta ou quer comentar alguma coisa antes da gente entrar na parte bíblica? Eu tenho 15 minutos e da parte bíblica é pouquinho, dá para fazer nesses 10, 15 minutos que sobrar. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar o quanto foi importante? Ô, Nath, assim, eu acho que esse transbordo é muito importante e acho que, assim, uma coisa que é interessante a gente olhar, porque é isso, a Jaque já falou, mas sobre, às vezes, igual você e o Médici, vocês falaram que vocês são a mesma linguagem. Eu, para mim, já olhei e falei, nossa, alguém que seja igual a mim não ia ser legal, não, porque ia dar muito conflito. Mas uma coisa que é importante a gente entender também que a gente tem momentos diferentes de vida. Então, muitas das vezes, a sua linguagem, o seu copo já está cheio. E quando o seu copo já está cheio, às vezes você não está com tanta necessidade daquilo. E tem momentos que o copo está vazio, então talvez você tenha necessidade. Então, acho que é importante todo mundo olhar isso também dentro do relacionamento. Porque tem, às vezes, você está cheia, mas o seu cônjuge não está. E ele está precisando, ele está mais carente, então a gente tem que estar sempre atento dentro de um relacionamento, né? E como o Marcos falou, se eu tivesse aprendido isso antes. Mas mesmo hoje, eu tenho visto muitos casais se desfazendo, assim, porque, lê assim com linguagem do amor, tá. E a pessoa fica naquilo, entendeu? Você fala que é bom, mas as pessoas não fazem. Por quê? Porque é muito mais fácil, igual estar ouvindo você falar aqui, porque tem gente que não gosta de ouvir o livro, também não gosta de ler. Só que, às vezes, ouvindo um transbordo, a pessoa fala, agora eu quero ler o livro, porque faz sentido. Então, a importância de todo mundo ter esse acesso, sabe, sobre essas informações, porque o livro está lá, às vezes tem o áudio, mas não tem gente que não se conecta com isso. Se conecta aqui, de ver alguém falando, e daí a pessoa fala, nossa, isso fez sentido. Isso é verdade, Vivi. E falando nesse ponto que a Vivi trouxe, quero trazer para vocês que o autor do livro, inclusive, foi uma dor que o Marcos estava comentando, e foi a dor que o autor do livro percebeu, né? Porque ele atendia muitos casais, e ele percebeu que, peraí, por que não está sincronizando se eles têm tudo para sincronizar? E aí o autor do livro, ele foi pesquisando, foi aí que ele chegou nessas 5 linguagens do amor, e ele conseguiu construir essa dinâmica de aprendizado para que um fale a linguagem do amor do outro. E aí o que ele traz, esse autor traz, Vivi, é exatamente isso, é a gente renovar também isso.
é a gente, uma vez por ano, pelo menos a cada 2 anos, o casal, principalmente, lê de novo o livro para ver se ainda está fazendo sentido aquela linguagem. Porque, gente, existe o que a Vivi falou, são fases. E dependendo da fase, a sua linguagem do amor pode mudar também. Eu vou dar um exemplo meu. A minha linguagem do amor antes, no casamento, era o de presente. Era atos de presente. E hoje é o mínimo, é o que menos eu me importo. Então, assim, é um negócio muito doido, mas a sua linguagem do amor pode mudar com o tempo, tá? Então, daqui 5 anos, pode ser que a sua linguagem do amor não é mais o tempo de qualidade, por causa da fase, por causa de outras prioridades, filhos e etc. Tá bom? Cláudia. E uma coisa que você está falando aí, por exemplo, a minha linguagem de amor é toque físico, uma delas. Mas, por exemplo, alguém falou de dormir de conchinha. Eu não gosto de dormir de conchinha. Para mim é sufocante, entendeu? Então, é muito do que eu até falei. Às vezes, o toque físico é importante. Mas às vezes o homem chega e quer passar a mão no bumbum da mulher, quer chegar e já passando a mão nos peitos. Não, chega, faz um carinho, um toque no rosto, sabe? E eu falo assim, não é... Já vivi. E assim, não é que a gente não gosta, mas chegar direto, muitas das vezes a gente já repele. Então, quando você chega, para os homens que estão aqui, faz um carinho no rosto, um abraço, sabe? Você sente a pessoa, e a gente sentir que o homem não está querendo sexo logo de cara, mas que ele quer, tipo assim, ele quer fazer carinho em você sem ter intenção. E daí depois, que você faz isso, com certeza vai para os próximos níveis, mas não chegar demonstrando isso diretamente para a mulher. Isso principalmente para as mulheres. O homem é diferente, que eu falo assim, a mulher é forno a lenha, o homem já é fogão elétrico. Então, hoje em dia é de indução, né? Então, essa a diferença. É importante olhar para isso. Vivi, você trouxe um ponto muito importante, é isso mesmo, ter essa clareza, né, é muito importante, e nem tudo, gente, que a gente comentou aqui, das 5 linguagens, que nem a Vivi comentou dela, toque físico, e o dela vai ser exatamente aquilo, não, a gente deu exemplos, né, que é o que o toque físico, né, ele traz esse momento, mas nem tudo, né, então vamos lá, obrigada, Vivi. Cláudia e Fábio, não sei se é um dos dois, ou é os dois que quer falar, vontade. Eu vou aproveitar que a Vivi está por aí, e o que acontece, Natane? Você estava explicando as 5 linguagens, e aí você explicou melhor do que o pessoal da base, olha só. Eu anotei tudo, está tudo aqui anotadinho. E eu não tinha ainda identificado, quer dizer, eu ainda não identifiquei. Só que o que eu percebi? Eu sinto que eu sofri por alguns bloqueios, e que nenhum deles, para mim, faz sentido. Nenhum. Por quê? Tem aqueles assim que falam, nossa, eu gosto, tipo, atos de serviço. Nossa, atos de serviço, olha, eu gosto. Mas tem que estar sempre feliz, assim, em servir e tal? Acho que não. Sabe, assim? E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, o Fábio estava até comentando do meu relacionamento anterior, que foi bem complicado quando eu fui pro Japão, eu tava com essa outra pessoa. Meu, tipo, triste, né? Sabe aquele japonês que vai andando na frente, você só vai atrás de cabeça baixa? É nesse nível. E aí ele falou, acho que foi disso e tal. E aí até perguntar para a Vivi também, porque ela, quando ela esteve aqui, ela falou, nossos bloqueios, eles têm sempre relação com a nossa infância. E aí, né, como a gente começa a desbloquear essas 5 linhas? Ô, Cláudia, eu vou deixar a Vivi falar, mas eu só quero complementar um negócio. Nem sempre os nossos bloqueios, eles estão todos ligados à nossa infância. Eu vou dar um exemplo para você, tá, Cláudia? Eu tive uma estrutura familiar muito boa. E quando eu conheci o Pablo, eu não achava bloqueio na infância, gente. Até hoje eu não acho, tá? Eu acho poucas coisas e não foi dos meus pais. As poucas coisas que eu acho é dos meus professores. Só. Não tive com um pastor, não tive experiências com nada. Eu tive com professores e muito pouco também, e nem me bloqueou tanto. Uma delas foi de eu falar demais, tá? O meu professor me deixava na lousa, escrevendo lá de pé, porque eu falava muito. E nem por isso eu parei de falar. Continuo, tá, galera? Então, assim, é um negócio assim que eu não tive. Mas por que eu não tive esse bloqueio com o professor? Porque meus pais sempre me deixaram muito livres para falar. Quando eu contei que minha professora fez isso, meu pai falava, não, mas você pode falar quando você quiser, a hora que você quiser, com quem você quiser.
Você pode tudo. Então, meus pais, eles não deixavam o bloqueio entrar, e eles nem tinham esse conhecimento, tá, gente? É que eles foram, acho que, bons treinadores mesmo. Mas, assim, eu não achava bloqueios na infância. E eu fui descobrir que o quê? Que o bloqueio, às vezes, ele pode ter acontecido ontem, Cláudia. Às vezes, uma pessoa que falou com você ontem pode te bloquear hoje. Então, assim, às vezes o bloqueio, ele não vem na infância, ele vem, às vezes, por traumas de perdas, principalmente. Eu descobri que os meus principais bloqueios foi quando eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai com 17 anos, né, de leucemia. Então, ali foi um grande bloqueio. Depois, perdi minha avó, que era a minha segunda base. Então, perdas. E outra, depois do divórcio. Quando você tem rupturas muito fortes, isso pode te bloquear de forma muito forte, às vezes mais forte até que da infância. Então, nem sempre é só a infância, sabe? Então, assim, a gente perceber que às vezes é alguma experiência que você teve, igual do japonês, que nem você falou. Eu também namorando japonês. O Matson sabe, inclusive, dessa experiência. Até contei pra ele, que eu não sei você, né? Mas, enfim, o japonês, eles dormem em quartos separados. É uma série de coisas, né, gente? Da tradição japonesa, né? O homem anda na frente, não pega na mão. Para ter relação sexual tem que marcar na agenda, né? Você tem que sentar e falar, viu, que dia que é disponível, né? Que, de repente, é possível, né? Acontecer alguma coisa. Então, assim, são coisas, né, gente, absurdas, mas é da tradição, é da cultura japonesa, tá? Então, assim, são coisas que podem gerar bloqueios, né, Cláudia? Então, assim, nesse sentido, pode ser, às vezes, mais bloqueio da fase adulta, no caso da linguagem do amor seu, de coisas que te aconteceram durante a sua fase adulta, do que na parte de infância. Né? Lógico que muita coisa tem, gente, eu acho que 99% das pessoas têm bloqueio na infância. Mas, assim, sempre tem aquele porcento, não vou falar 99%, mas uns 90% vai. O resto pode não ter tido bloqueio na infância e vai gerar bloqueios em outras situações, né? Vivi, quer complementar? Porque a Cláudia fez direto para você a pergunta. Não, é isso mesmo. A maioria dos bloqueios são geradas do 0 até os 6, 7 anos de idade. Mas pode sim ser gerados bloqueios depois. É igual, por exemplo, você perdeu uma pessoa numa situação muito brusca, por exemplo, um assassinato, sabe? Ou uma pessoa ficou doente do dia para a noite e você perdeu muito rápido, igual a Nath está falando, não sei como que o pai dela faleceu, mas ela era uma idade ainda que ela ainda precisava muito do pai e era muito dependente. Então, a morte em si depende muito da situação e de como você sentiu com aquela situação. Então, o caso da Cláudia, a gente identificou um caso onde foi uma repetição de algo que aconteceu na infância dela e depois um padrão que aconteceu com essa mesma pessoa que ela estava. E, assim, aqui a maioria das pessoas fala, eu não lembro do meu passado, eu não lembro da minha infância, eu não tive bloqueios. E, na verdade, assim, não é que os pais foram bons ou que foram maus. Os pais dão o melhor que eles têm com o que eles aprenderam. Mas, muitas das vezes, aquele melhor que ele está entregando não é o melhor que a criança queria naquele momento. E isso, sim, gera um bloqueio. Às vezes, o que acontece eu chamo a atenção da minha filha e daí ela tem vergonha daquilo. Às vezes, a forma que eu chamei a atenção dela gera um sentimento dela de, por exemplo, de raiva, de eu ter exposto ela, de ter feito alguma coisa, e naquele momento pode ter gerado um bloqueio nela. Tipo, se eu fizer isso, as pessoas vão me chamar a atenção. E muitas das vezes eu vou fazer isso para ela não tá nem aí, entendeu? Então, não é sobre o que a gente acha que foi. E é o que o Pablo fala, a gente, como pai, a gente não quer gerar bloqueios nos nossos filhos. E ele falou assim, mesmo eu tendo todo o conhecimento que eu tenho, eu gero bloqueios nos meus filhos, porque não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que eles sentem com o que eu faço. Então, essa parte da gente pensar assim, eu não tenho bloqueio na infância. Gente, dificilmente vai ter alguém que não tenha bloqueio na infância. Então, é que a gente não quer acessar. Por quê? Tudo aquilo que dói, a gente não quer ver. Então, fica escondido lá no cérebro, aqui atrás, naquela parte que, às vezes, é algo que dói tanto. Muitas das vezes, uma coisa que a gente acaba percebendo muito é assim, as pessoas acham
que o bloqueio é só gerado por um estupro, um abuso. Gente, não é. Às vezes um abuso emocional gera um bloqueio muito forte. Então, muitas das vezes a gente está olhando para bloqueio como se é algo muito grave. E, na verdade, no olhar da gente adulto hoje, tá? Mas o bloqueio, a relação dele é com aquilo que a criança sentiu naquele momento, ou até mesmo o adulto, sabe? Sobre os sentimentos e as sensações que aquilo gerou na pessoa. Então, a gente vai muito com essa... o meu problema não é tão pesado como o de fulano. Mas o dela... Nossa, aconteceu isso. Gente, não é sobre isso bloqueio. Trauma, bloqueio, crença, não é sobre isso. Então, quando a gente sente algo que dói, a gente tem que olhar, tem alguma coisa por trás disso. E aí, tipo assim, são camadas que você vai escavando, e muitas das vezes a gente não consegue chegar na camada mais profundo logo de cara, então você tem que ir escavando, e muitas das vezes você consegue fazer isso sozinho, mas às vezes você não consegue e você precisa de ajuda. Exato. Vê se faz sentido isso para você. Uma vez, né, Vivi, que é importante colocar, que muita gente fala assim, achei meu bloqueio, vou fazer o desbloqueio, já estou totalmente desbloqueado. Não é assim, como você falou, em camadas, né? Então, assim, às vezes tem que ser mais de uma vez o desbloqueio. Isso é muito importante também reforçar. Muito bom, exatamente. E até mesmo o que o Pablo falou, ele já fez mais de 200 desbloqueios. Eu falo assim, quantos desbloqueios vocês já fizeram? Exato, exatamente. Ô, gente, a gente já está chegando nos finais, passou uns minutinhos aí, já que, perdão. Eu vou ouvir aqui, não sei se a Cláudia tem mais alguma coisa, a Marcela, e aí, gente, eu me comprometo, então, que a parte da aula cristã que eu tinha separado para vocês, eu vou mandar junto com o resumo, tá? Para não estender muito. A Cláudia, deu, Cláudia? Deu para entender, né? Eu pretendo, eu só queria falar uma coisa, assim, como ela disse que nenhum dos 5 ela se identificou, e eu passo por isso, eu sei que realmente, quando ela estava escrevendo, estava falando, eu falei, poxa, eu não vejo nada na Cláudia. O meu, com certeza, o servir, e eu acho que era o terceiro que você falou também, são os 2 que eu mais me identifiquei. Só que, vamos supor que ela faça um desbloqueio, realmente tenha vindo desse relacionamento, que eu acredito muito. E eu serei importante nesse momento para ela entender qual é a linguagem dela também, eu sei disso. Só que o que eu poderia fazer? Como eu agiria, por exemplo, vamos supor, a Cláudia desbloqueou, porque eu adoro dar presente, tá? Eu passo na floricultura, eu trago uma florzinha e dou para ela. Só que ela não sente muito isso. Para ela, deu, não deu também, desculpa o palavreado, cagou, entendeu? Só que aí, desbloqueando, como que eu posso agir para que eu não influencie na linguagem dela, por exemplo? Então, Fábio, é legal essa pergunta, porque assim, a linguagem do amor pode ser que dela, mesmo não estando explícita agora, pode ser que a linguagem dela tenha mudado também. E talvez vocês vão construir agora juntos. Então, entenda que assim, a linguagem do amor, como eu falei, ela pode ser mudada no processo. Então, talvez agora porque assim, ela vai descobrir de qualquer forma agora, com o questionário que eu vou mandar para vocês, de qualquer jeito ela vai descobrir aquilo que mais é forte nela. Isso você vai descobrir, Cláudia. Então, pode ser que ele só não tá ativado. Ele tá inércia ali, né? Ele tá tipo assim, tanto faz como tanto fez. Mas você vai descobrir. E aí, vocês vão trabalhar em cima desse, que vai aparecer lá, né? Como primário. Você vai trabalhar em cima daquele. Se aquilo te fizer sentido, então é aquela linguagem que realmente só precisa ser ativada. Agora, se não fizer sentido, vocês vão poder construir, então, uma linguagem do amor. Entendeu? Por quê? Porque é algo que muda mesmo, dependendo da fase, dependendo da circunstância. Como eu falei, o meu antes era de presente. E hoje não faz sentido nenhum para mim de presente, entende? Então, e tá tudo bem a gente mudar em fase. Por isso que eu falo sempre, Matos, a gente combinou uma vez por ano, a gente vai ler o livro de novo. Por quê? Porque se mudar. E se mudar? Hoje a gente é igualzinho, gente, a nossa linguagem. Mas se mudar? Então, a gente tem que estar sempre no tanquezinho lá, enchendo o tanquezinho da pessoa, né? Da gente, como a gente falou lá, né? Amar é uma decisão. Então, eu decido em encher o tanque do outro, né? Então, é isso. Então, vocês vão trabalhar isso, Fábio, para tentar primeiro ativar esse que com certeza vai aparecer. E aí, se ele fizer sentido, vocês trabalham mais profundo, por causa que ele vai desbloqueando. Se não, vocês vão construir junto a linguagem de amor dos dois, tá bom?
Beleza, acho que uma coisa que é interessante também é os dois lerem junto o livro, e muitas das vezes hoje vocês acham que aqui a Nath falando não tem nada a ver, mas no momento da leitura do livro você vai se identificando com algumas coisas, e depois, na hora que você for fazer o questionário, por isso que, gente, é muito importante ler o livro primeiro para depois fazer o questionário para identificar. Exato, é legal isso que a Vivi falou, gente. Leia juntos mesmo, viu? É muito bom para quem tem um cônjuge. Marcela tinha levantado a mão, Marcela, você pode falar? Eu queria compartilhar minha experiência com a minha filha, porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, e eu não sabia disso. E quando que eu fiquei sabendo, ela me pediu um psicólogo. Olha só. Eu levava ela, meu tempo de qualidade com ela era todos os dias, de segunda a sexta, levando ela para o treino de futebol, porque ela é federada, ela joga futebol. E aí, em um determinado tempo, eu não podia mais fazer isso, por causa dos cursos do Pablo, tal, eu estava fazendo as coisas, né? Então, o pai levava ela, só que ela não sente tão à vontade de falar as coisas dela para o pai. E aí, um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu estou sentindo falta de falar com você. Eu estou sentindo falta do nosso momento, ela fala. E eu queria um psicólogo. Aí eu me liguei, tempo de qualidade. Olha só como faz diferença a gente saber, né? Identificar ali. Ter essa consciência, né, Marcela? Que legal, né? Você já sabia, então aí você deu aquele start, né, da consciência. E aí eu coloquei ela no psicólogo. Na terceira sessão ela pediu para sair. Não é a mesma coisa, mãe, não quero. Eu falei, tá, termino que a gente já pagou e aí sai. Porque o tempo de qualidade que ela quer é contigo, né? Não é com terceiros, né? Colo de mãe. Colo de mãe, exatamente. Muito bom. Obrigada, Marcelo. Vocês viram que legal, gente? Saber é muito importante. Jaque levantou a mão e depois a Bispa. Sim, às vezes os assuntos eles vão se cruzando, infelizmente eles não são na sequência, né? Cláudia, Fábio, não sei se vocês estavam no dia que a Juaita falou sobre as feridas emocionais. As feridas emocionais é o contraponto da linguagem do amor. Ela já disponibilizou lá no grupo, depois que a Natane colocar, que hoje a gente honra a Natane e o Madison com o transbordo deles, então ela vai colocar sobre o encontro de amanhã, vai colocar tudo. Natane, não esqueça de pôr sobre o seu livro, também lá no grupo, tá? O pitch é seu hoje, aproveita. Depois que ela colocar todo o material dela, a Vivi tinha colocado o livro, né, Vivi? 5 feridas emocionais, que ela também recebeu. E eu vou colocar a gravação da Ju de novo, lá para vocês buscarem. É legal quem está aqui e se identificou, assistir a esse transbordo da Ju também, porque, como eu falei, é o contraponto, tá? As feridas emocionais, também você consegue identificar a linguagem do amor, vendo essa palestra, tá? E é isso que eu só queria acrescentar para vocês aqui. Muito bom, Natane, muito bom, Madison. Muito obrigada pelo transbordo de vocês. Nossa, foi muito... Se eu não conseguir amanhã, a gente vai marcar novamente, tá bom? Não, com certeza. Gente, muito obrigada. Eu vou abrir só para a Bis para falar e a gente vai encerrar. Só aproveitando que a Jaque falou do livro, gente, eu trouxe 15... Agora eu tenho 14, né? Tenho 14 livros físicos, tá? Porque eu não tenho mais livro físico, eu vou ter que mandar fazer. Então, se alguém quiser, eu só tenho esses 14, aí vocês me mandam lá, eu né? quero. Separa um aí, Natane, para mim. Aí coloca o horário direitinho para a gente se encontrar amanhã para tomar um café, hein? Tá bom, eu faço uma dedicatória e tudo aí para o meu vocês. aí. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Márcio. Já vou marcar aqui, ó. O Márcio já está marcando, ó. Atos de servir. Bispa, então, com a senhora, 2 minutinhos para a gente encerrar, por causa que a gente passou um pouquinho do horário. Desculpa, Jaque. Obrigada, viu? Tá sem áudio. Agora entrou. Bom dia. Eu estou aqui na França e eu ia mostrar uma coisa para vocês, mas houve um imprevisto, então não vai dar para mostrar. Mas eu gostaria de fazer um convite para vocês, porque esse mês foi falado muito sobre jejum. Eu participo de outros grupos de transbordo que nós praticamos na prática, né, o jejum, e aqui tem alguns que têm praticado o jejum também. Então, tem sido muito falado sobre quando a gente faz um desafio, falar em público, né, para que testemunhe, para que a gente não volte atrás naquele desafio. Então, eu estou aqui na França, vou fazer a minha refeição mastigando, e vou fazer aqui, estou escolhendo aqui um restaurante para mim almoçar,
e só vou comer comida mastigando só daqui uma semana, 7 dias, depois do transbordo, que é dia 5, meu aniversário. Jaque, dia 5. Por isso que eu marquei dia 5, porque é o meu aniversário. E o Juliano, foi dia 4, não é? De janeiro? Ou foi dia 5, uma coisa assim? Então, ele me inspirou, o Juliano e o Evandro. O Evandro, que foi exatamente dia 5, o Evandro. E então eu convoco vocês, ainda dá tempo, toma só o café da manhã agora, mastigando, ou faz um brunch, né? Que já é um pequeno almoço, como diz em Portugal, e aí só no líquido. Se alguém tem alguma restrição médica, não fez nenhum exame agora recentemente, não pode tentar Deus, então não pode fazer 7 dias só no líquido, se não sabe como é que está o seu sangue, a vitamina do seu corpo, essas coisas. Aí pode fazer só líquido e alguma coisa que seja líquido, sabe? Só coisa que bebê pode comer, entende? Porque somos bebê do Senhor. Tá bom, então, obrigada, e o que todo mundo mais gosta, não é verdade? O maior desafio é realmente, né, mastigar, né? Ninguém gosta de ficar comendo coisa sem mastigar e tirar aquilo que mais gosta, principalmente quem gosta de café, tá? Então, quem queima aí o coração, fala no meu privado para saber quem tá junto, amém? Nesse propósito, tá? Deus abençoe. Ok, obrigada, viu? Obrigada. Ó, a gente já viu que a bispa, ela falou da data, ela falou muito da data, provavelmente a linguagem do amor dela é receber presentes. Rose, rapidinho, Rose, pra gente encerrar, para não segurar muito a Jaque aí, pessoal. Já passamos, já adorar. Obrigada, Rose. Desculpa, eu tava me segurando aqui, mas não tá difícil. Eu queria dizer que eu tô muito, 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 muito feliz de ver vocês dois juntos. Queria agradecer pelo transbordo. Eu já falei isso para vocês, Deus não une só pessoas, Ele une propósitos. Eu tenho certeza que essa live é a primeira de muitas que vocês vão fazer juntas e que, através da vida de vocês, Deus vai abençoar muitas pessoas. Então, que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês, viu? Estou muito feliz, não vejo a hora de encontrar vocês de pertinho, porque uma das minhas linguagens de amor é o toque, então eu não vejo a hora de dar um abraço em vocês. Sim. Tá bom? Ai, amei, Rose. Amo a vida de vocês. A gente também ama a sua vida, né, Rose? A gente ama muito, a gente sempre fala da Rose, né? Ela tava no IP lá, que eu fiz. Obrigada, viu, Rose? Foi meu anjo. Deus abençoe. Abundantemente, nós vamos estar aí abraçando, assim, com certeza. Se você puder, amanhã, sábado, a gente já vai mandar o horário lá para vocês. Né? Eu vou mandar lá no grupo. Ô, Nath, então já vamos deixar certo aqui. Depois você coloca lá na lista para vocês transbordarem sobre as linguagens do amor à visão da Bíblia. Tá bom. Pode ser. Aí eu não... Verdade, pode ser. Legal. Aí eu faço só o resumo de hoje. Tá bom, Vivi? Combinado. Gente, obrigada. Quer falar alguma coisa, amor? Gratidão. E vou pro Legendários. Vai pro Legendários também. Arru. Gente, obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã, quem puder, a gente então se encontra. Quem não puder, a gente vai ter outras datas aí, com certeza, tá bom? Deus abençoe aí, faça um excepcional dia. Gente, até que enfim estou podendo falar, faça um excepcional dia, porque toda vez eu falava era de noite. E eu ficava assim, mas sacanagem, né? Meu dia já acabou. Então agora é de verdade. Façamos um excepcional dia. Amém. Obrigada, viu? Deus abençoe. Beijo. Obrigada, Jaque, Vivi, todo mundo aí que participou. Deus abençoe aí, viu? Beijo.